Bom, então, começamos hoje mais uma reunião, mais uma terça-feira, e como sempre repito, não vou cansar nunca de repetir, é uma alegria que a gente se reúna aqui toda terça-feira. Porque, como eu sempre falo também, é uma forma de nós, cada um de nós, estar colaborando para emanar energias boas. Por isso a gente vem aqui, a nossa fundamental ideia, penso eu, que seja a gente ter um momento de tranquilidade, né? A gente poder se emanar num aprendizado, a gente poder trocar experiência, a gente poder receber energias boas, mas a gente também sempre diz que a gente não só recebe, a gente também troca, a gente doa, né? Num passe, por exemplo, nós falamos, vamos receber um passe? Sim, nós vamos receber um passe, mas a nossa energia também está entrando nisso. Então, de forma que quando a gente vai trabalhando dessa forma e entrando nesse tipo de energia, de pensamento, de união nessas ideias, a gente está colaborando também para emanar, porque, como Einstein já dizia, tudo é energia. E nós somos energia. O que muda? Muda essa densidade. Tanto que eu sempre falo que todos somos pessoas. Nós aqui que estamos encarnados e também todos os espíritos que estão desencarnados. Somos todas pessoas. O que muda é o plano que a gente esteja, né? Bom, então, antes de tudo, que a gente hoje vai começar, nós vamos fazer a nossa oração de abertura do trabalho do dia. E então, a gente pede para nós nos recolhermos e a gente eleva o nosso pensamento às energias do mais alto. Pede a Deus, Mestre Jesus, Mãe Divina, que abençoe os nossos trabalhos hoje, ilumine as nossas mentes, as nossas consciências, e que nós consigamos assimilar da melhor forma possível tudo o que aqui foi dito. Que as energias do alto nos abençoem neste dia, nesse trabalho, e nos acompanhem durante toda a nossa semana. Ave Maria, cheia de graça, e tem bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente sempre lembra, às terças-feiras é o dia do nosso funcionamento. A gente tem, em cada terça-feira do mês, uma forma de trabalho. Então, na primeira terça-feira do mês, é o dia do tratamento perispiritual. Para quem já tem alguma noção sobre a doutrina espírita, sabe que nós temos o perispírito, que é um corpo fluídico mais denso ainda, semimaterial, e que ele tem, sim, o registro de tudo o que nos acontece, dessa e em outras encarnações. Então, eventualmente, pode acontecer de a gente ter algum registro de alguma carga que a gente adquiriu, e essa carga pode ser que ela se manifeste de alguma forma de alguma doença física, emocional. E o que acontece nesse dia do tratamento perispiritual? É o dia em que a equipe médico-espiritual comparece à casa e vai fazer um trabalho em relação a isso, tá? Não necessariamente nós teremos cura, nós não chamamos de cura, porque a cura, seja de qual for a questão que nós tenhamos, ela tem uma possibilidade de acontecer que vai além do nosso entendimento, né? É muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, o que a gente faz? A gente, como trabalhador, a gente se coloca à disposição do plano espiritual para poder dar passagem aos médicos espirituais, enfermeiros, equipes de socorristas, para que a gente seja o canalizador daquela atuação. E as pessoas que vão passar pelo tratamento também se colocam à disposição. Se for possível, pode ocorrer uma cura. Ou, no mínimo, um alívio, um tratamento, como todo e qualquer tratamento. Sempre a gente lembrando
que a doutrina espírita e qualquer tratamento feito numa casa espírita, ele não concorre, não está em desacordo com nenhum tratamento do plano material. Nós não temos, de forma alguma, dizendo pare de tomar determinado remédio, não faça determinada cirurgia, nada disso. Porque se nós estamos aqui neste plano como encarnados, nós estamos sim sujeitos às leis da matéria, sim. O que a gente tem é uma possibilidade de ter também o tratamento espiritual, tá? Então isso é muito importante que se diga. E também nesses tratamentos espirituais, nunca há nenhuma intervenção física, é sempre no plano energético. A gente já teve relatos, inclusive, de pessoas que passaram pela casa e tiveram realmente uma cura. Por quê? Nós não nos colocamos na ideia de explicar. Nós só fazemos. Sabe como aquele filme que foi feito baseado no livro Alto da Compadecida, do Suassuna? Lembra que tinha um personagem que falava assim, não sei, só sei que foi assim? É assim. Né? Aqui a gente sempre se coloca dessa forma, buscando ser o mais possível, se colocar com muita humildade. Nós não sabemos nada. Nós sabemos muito pouquinho. Eu sempre também repito que se essa nossa terra, nossa vida material, a reencarnação, é como se nós estivéssemos na escola. Portanto, nós estamos numa série. E eu falo que nós somos muito criancinhas na criação universal. Não sei nem se a gente já está numa fase de alfabetização. Talvez seja por ali. Mas é muita coisa que a gente não tem condição de entender. E a gente pode até fazer uma analogia se a gente for imaginar. Se pegar uma criança de 4 anos primário, vai? Eu já fui professora, eu dei aula para 4 anos primário. Vou ensinar para a criança, a criança 4 anos primário, já sabe as 4 operações e tal. Mas tenta ensinar para essa criança o que é uma equação. Que na quinta série ela vai aprender, de primeiro grau. Não dá? Isso porque é logo ali. Imagina, então, uma equação de segundo grau, um logaritmo, enfim, todas as coisas. Eu falo matemática porque eu gosto muito, mas que seja, né? Uma análise sintática de saber, enfim, todas as coisas. Simplesmente não há possibilidade de alcançar isso. E a gente vê isso, que a gente realmente tem muita ainda coisa para aprender, quando no livro dos Espíritos há várias respostas dadas pelos Espíritos e que é dito assim, sim, não, mais objetivo. É o que vocês podem entender. E né? Então é assim. Bom, sem me estender muito, mas é sempre bom a gente dar, eu imagino, né, essa explicação inicial. Cada terça-feira nós temos um trabalho, então na primeira terça-feira é o dia do tratamento perispiritual, na segunda e na quarta terça-feira do mês é o dia do tratamento espiritual, ou seja, quando os médiuns da casa dão voz, deixam que os espíritos se manifestem. E aqui a gente não os chama de obsessores, nós os chamamos de amigos perdidos na ignorância, porque de fato é assim e é disso que se trata, do desconhecimento do que seja o perdão, o amor, a fé, que é isso que a gente trabalha. A gente também tem que aprender, mas tem muitos que ainda estão com menos aprendizado ainda. Então, muitos deles vêm de uma forma brava, não se preocupe, vocês passam pela sala, recebem um passo especial, não ficam nas manifestações, mas eles têm as oportunidades de se manifestar. Muitos se manifestam de uma forma brava, né? Porque é o desconhecimento do que aconteceu. Outras, às vezes, vêm só se lamentando, muitos simplesmente querem ser ouvidos. Tem tantos que estão perdidos há tanto tempo, tem muitos que nem sabem que estão desencarnados há muito tempo. E assim é, e a gente sempre se coloca como instrumento nesse trabalho.
E a terceira terça-feira do mês, como é o caso de hoje, é o dia de estudo de Livro dos Espíritos. Porque uma casa espírita ela tem que ter um cuidado muito grande com o aprendizado, né? A gente sabe que há muito a aprender. E se a gente teve a oferta, eu acho que é uma coisa fantástica que veio, o que nós chamamos de Consolador Prometido, que é o Espiritismo, em que os Espíritos, através de todo o trabalho que o pedagogo Rael Leon, Político Leon Denizar Rivaio teve para poder estruturar todo o trabalho de pesquisa que ele teve, o que ele fazia, vocês todos sabem, mas existiu na época, lá na França, por volta de 1850 e poucos, por volta disso, uma explosão de casos era até uma festa, vamos dizer, as mesas girantes, em que objetos inanimados como mesas começavam a se movimentar, estabeleceu-se algum tipo de código, tinha perguntas para sim, uma batida para não, as perguntas eram feitas, e isso era como fosse uma diversão, né? Um acontecimento social. O professor Leon Donizar, ele achou aquilo que ele era muito cético, um pedagogo de alta estirpe, extremamente culto. E aí, ele, com amigos, ele foi convencido a verificar o que era aquilo. E ele começou a achar estranho. Olha, um objeto inanimado não tem inteligência para trazer respostas. Ele começou a pesquisar isso, ele começou a conversar e ter contato com outros lugares e com pessoas em que estava. Ele começou a elaborar questões e essas questões ele levava para alguns médiuns, ele mandava para outras pessoas que também consultavam outros médiuns, conforme as respostas vinham vindo, ele as compilava e via que a resposta àquela pergunta, vinda de diferentes lugares, davam a mesma solução, faziam a mesma resposta. E assim, de uma forma muito arguta, ele conseguiu estruturar e foi lançado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Tanto é que o termo espiritismo não existia na época, né? Então, o livro é dos Espíritos por quê? Porque são as respostas dos Espíritos dadas às questões que eles foram formuladas, né? Em diferentes lugares, em diferentes momentos. E a gente faz o estudo disso, porque toda a base da doutrina espírita está ali. Depois, é claro, vieram os outros quatro, que a gente chama de Pentateuco, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns foi segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o Gênesis. A gente chama dos 5 livros do Pentateuco da doutrina espírita, que nos traz toda a fundamentação de uma doutrina que ela tem, inclusive, como base a filosofia. E a gente sabe que a questão da reencarnação, dos fundamentos da doutrina espírita, não foram os espíritos que nos trouxeram. Já existe há muito tempo em muitas outras culturas, inclusive. Né? Então, a gente sabe que, eu, sinceramente, não entendo como é que poderia haver uma explicação de que quantas coisas nos acontecem no mundo, e a gente nasceu pela primeira vez, surgiu, nasceu de pai e mãe, daí a gente vive a vida, cada um passa por uma coisa, tem criancinha que sofre desde o berço, tem criancinha que nasce e já morre, outra não nasce, tem gente que vive toda uma vida, faz um monte de bobagem e a gente pergunta, que a pessoa tem que ter boa condição, né? O que está fazendo com ela? E parece que nada acontece com ela. Sabemos, e a gente pensa, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, tão dedicada, faz tanta coisa boa, mas vem sofrendo, tem tanta encrenca, tem tanto problema na vida. Bom, a mim foi o que me trouxe a doutrina espírita, essa racionalidade. E a gente ir entendendo que todas as coisas que nos acontecem, elas têm uma razão. Muitas vezes nós não sabemos qual é essa razão, né? Na vida da vida a gente não sabe. Mas tem sim. E uma hora a gente fica sabendo. E também a gente sabe que um outro ponto fundamental. A morte é esta passagem deste plano para o outro. Porque existe uma separação
E aí, em algum momento, a gente acaba se encontrando de novo. Tem muito para quem perde ente querido? Tem. Tem saudade? Tem muita dor? Tem. É natural que tenha. E é natural que isso seja elaborado. É absolutamente necessário no nosso estado de evolução que seja elaborado o luto. Mas, ao mesmo tempo que a gente cultive a certeza, a fé de que é uma separação. Em algum momento a gente vai se encontrar. Eu estou falando isso porque estamos em setembro e, como mês mundialmente, né, foi estabelecido o mês de setembro como um mês de prevenção ao suicídio. E suicídio é um tema que, normalmente, as pessoas não gostam de falar, fica assim um tabu. Mas existe, não sei se vocês sabem, uma ciência chamada suicidologia, em que ela tem a colaboração de profissionais de várias áreas e existem muitas observações a esse respeito. Pesquisas, inclusive, a gente não tem como dizer, elencar as causas de por que uma pessoa se suicida. Muito variável, né? Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer. E uma coisa que a gente pode fazer sempre não é questão de dizer que, porque a família X não cuidou do fulano que ele se suicidou. Nada disso. A decisão é pessoal e transferida. Aquela pessoa tomou a decisão. Quem está próximo, amigo, familiar, pode até, no primeiro momento, achar que teve alguma culpa, que não prestou atenção, que poderia ter feito isso, falado aquilo. Não existe. Por todos os estudos que já foram feitos, vamos tirando isso de lá. Aí, há um paralelo com isso também, é muito importante que a gente diga que o suicídio não é algo que se deva sequer, a gente pode pensar. Eu não sei se aí com vocês, eu acho que muita gente em algum momento da vida já pensou em tirar. Mas, na verdade, o que a gente quer quando a gente pensa nisso, eu falo a gente me incluo, não é sair desta vida. A gente quer sair daquele sofrimento que a gente está vivendo e para o qual a gente encontra a saída. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode valorizar a vida. A gente pode olhar para a vida que a gente tem e a gente tentar achar algo porque vale a pena continuar vivendo. E, fundamentalmente, sentir o buscar ajuda. De alguma forma vai ter uma ajuda. Tem, para começar, diz, mas não tem condição de pagar um psicólogo, não tem terapia. Imagina, eu não estou maluco, eu só estou sofrendo. Nada disso. Psicologia é importantíssima e fundamental. Não sei se vocês viram, teve agora, essa semana, um vocalista de uma banda lá no Rock in Rio, Imagine Dragons. Ele se manifestou dizendo que ele tem acompanhamento psicológico há muito tempo, porque estava no ponto em que ele não achava mais sentido. E foi a ajuda psicológica que manteve, e olha o cara produzindo, né? Vocês viram quando a Rebeca Andrade, a nossa atleta fantástica nas Olimpíadas, o que falou? Ela tem acompanhamento psicológico desde os 12, 13 anos de idade. E ela faz tudo o que ela faz. Perguntaram para ela, como é que é quando você vai numa competição? O que você pensa, não sei o quê? Ela falou, olha, eu tenho acompanhamento desde os 12, 13 anos. Eu chego e eu penso, eu fiz tudo o que eu podia, todo o treinamento, e agora eu vou fazer todo mundo igual. É de uma beleza uma pessoa que coloca isso que a gente também pensa. A pessoa não é perfeita. Possivelmente, ela não consiga fazer isso todas as vezes. Vai haver momentos de ansiedade, de desespero, não sei o quê. Lembra da Simone Biles na outra Olimpíada? Ela não estava com condições. E ela falou para ela. Então, assim, é muito importante que a gente, de alguma forma, busque ajuda
se estiver se sentindo assim. Bem, enfim, estou me estendendo, eu sei que a gente hoje é o dia de estudo, mas é setembro, gente. Então, assim, é importante que a gente pense nisso, justamente para poder a gente realçar a importância da vida. A gente tem o CVV. CVV é um serviço gratuito, as pessoas escutam, né? E tem uma afluência de pessoas, não sei se vocês sabem, o CVV ele não tem nenhum viés de nenhuma religião. As pessoas estão lá para fazer o serviço da escuta compreensiva. Mas, vocês sabem, ele começou através de um espírito. Não sei se vocês sabiam disso. Enfim, tem um livro super interessante de um jornalista, ele é ambientalista, jornalista, professor, espírita, já escreveu vários outros livros, mas um deles, os livros que ele escreveu, que é muito importante, e nenhum livro dele é para renda própria. Todos os livros que ele já escreveu até agora, como Chico, sempre doa todos os direitos autorais. André Trigueiro. Tá? O livro chama-se... Nossa, fugiu agora o nome. O livro do Trigueiro, como é que é? Valorização da vida. Já eu falo, eu falo no livro, para vocês não ter um branco agora. Mas, enfim, é isso. Que a gente busque num telefonema, num livro, num amigo, numa casa espírita, tá? Que dispõe a conversar. Nós não vamos solucionar problemas, mas a gente está à disposição para escutar, tá? Então, é isso. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos seguindo a ordem das questões e hoje nós estamos na questão número 400. Nós vamos começar um outro capítulo, se vocês quiserem abrir aí. Na verdade, a número 400, a 400 e a 401, e o comecinho da 402, nós iremos sim, esse aqui. Viver é a melhor opção. Obrigada, Cíntia. Chama-se Viver é a melhor opção, o livro, gente. É como a gente tem um amigo. Viver é a melhor opção. Um dos primeiros dele também chama-se A Força do Mundo. Muito bom. E esse Viver é a melhor opção, para vocês terem uma ideia, ele é um livro que, só o último capítulo, ele fala sobre o suicídio e a visão espírita sobre ele. Todo o livro é trabalho de pesquisa, de estudo, de conversar com especialista, é levantamento de estatística, é tema, mas científico. Eles dedicam muitos anos a isso, tá bom? Bom, como a gente tinha dito, o capítulo é o capítulo 8º, chama-se Emancipação da Alma. Oi? A número 400, a pergunta foi se o espírito encarnado permanecia voluntariamente no envoltório corporal, e aí os espíritos responderam que é a mesma coisa que você perguntar se um prisioneiro está satisfeito quando ele está sob chaves. Então, assim, a gente permanece porque é o que é para fazer. E a 401 já começa a abordar o tema. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eles responderam que não. O espírito ele fica inativo. Quando a gente dorme, o nosso espírito se liberta, a gente chama isso de desdobramento, e aí o espírito vai ter experiências fora do corpo. É claro que nós temos aquilo que a gente chama o cordão que nos liga, o cordão de prata, alguns chamam de cordão de prata que nos conecta, é energético, obviamente, né? E o nosso corpo descansa, mas o espírito vai ter outras experiências. E aqui, Kardec faz uma série de perguntas com relação ao nosso sono e aos nossos sonhos. Então, é isso que a gente vai... vou ler a pergunta 403 e o comecinho dela, que a gente até começou a ler na vez anterior, no mês passado, mas
é bom a gente ir. Então, como a resposta é muito longa, e além da resposta, ainda tem também um comentário de Kardec, eu vou lendo por partes e a gente faz um comentário a respeito de cada trechinho, tá bom? Bom, tá todo mundo lendo, ouvindo? Você acha que tá tudo certo, né? Tá bom. Então, Ficou tá rosa a rosa? câmera. Tira da câmera e põe de novo. Eu fiz Não, isso, eu não, fiz não. isso. Tira fisicamente aqui, Aqui, ó. Tá. é esse aqui. Tira o Esse cabo e aqui, põe né? de novo. Isso. Não, era esse aqui. Foi. Ah, viu? Foi. Essa câmera, ela tem só esse funcionamento. Ela deu tilt, é só tirar do caminho. Então, a número 402, a pergunta foi feita assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos responderam: pelos sonhos. Então, como é que se julga em relação à liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Veja bem, já vou dar uma pausinha aqui. Quando a gente sonha, é possível que a gente sonhe com alguém encarnado, que a gente conheça, às vezes que a gente não conhece. Mas é uma pessoa encarnada e a gente conversa e tal. É possível isso? Perfeitamente. Então a gente pode entrar, porque o outro também está dormindo, aí há uma possibilidade de comunicação, tá? E aí ele diz assim: frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, olha os espíritos fazem, vão dar umas lamentadas pela gente. É tipo assim, coitadinho de vocês. Pobres homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. Então, ele está chamando a gente de muito criancinha, aquilo que a gente sabe que a gente é mesmo, e a gente precisa reconhecer. Mas tem tantos ainda que ainda se acham muito sábios, né? E aí, quando a criança pergunta o que são sonhos, acaba que a gente não sabe. Acho que só uma lembrança Fala aí. que o pessoal está acompanhando aqui, inclusive, as traduções são diferentes. Então, nesse livro que você tem, não é exatamente, o sentido é o mesmo, mas não é exatamente as mesmas palavras, porque a tradução dela é um pouquinho diferente dessa que vocês têm aí, tá? Só para lembrar. Mas aí a questão é só a mudança do vocábulo mesmo utilizado, tá? E outra, que fique bem claro. Aqui a gente está lendo, a gente comenta, mas que cada um tenha total liberdade para se manifestar, tá? Fala, a gente põe no telefone, ou é uma observação, ou é uma pergunta, fique à vontade. Se é uma pergunta e a gente não souber responder, a gente anota, que nem professora, anota e responde no próximo, tá bom? Então, aqui, a gente chama de dia de estudos, justamente por isso, porque a gente está estudando junto, tá? Então, não tem problema nenhum de fazer perguntas, sem acanhamento, por favor, viu, gente? E quem está em casa, a mesma coisa. Olha, mais gente em casa, fica à vontade para poder se manifestar, tá bom, pessoal? Olha para lá, olha só. Bem, o sono liberta parcialmente a alma do corpo,
Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Veja só, vou dar uma paradinha nisso aqui para a gente comentar. Alguém quer fazer um comentário sobre esse trechinho? Tá? Vocês entenderam o que ele quis dizer? Eu preciso ler de novo. Porque eu acho que é interessante como é que é colocado aqui. Vejam só. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente até a morte. Até aí, tranquilo, né? Então, por isso se diz muitas vezes que nós morremos todas as noites. Nós morremos todos os dias. Por quê? Porque há um desprendimento da alma em relação ao corpo material. Até aí, tranquilo? Tá bom. Aí que vem. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Veja só, o que está querendo dizer aqui, segundo o meu entendimento, se eu estiver equivocada, vocês podem se manifestar. Aqui diz assim, quando a gente morre, digamos, amanhã eu morro, ou hoje, não sei, né? vai ser hoje. Se eu me desprender logo da matéria, eles, ao morrer, né, se desprender logo da matéria, certamente houve sonhos inteligentes. O que seriam esses sonhos inteligentes? Aqui eles dizem, esses espíritos, quando eles dormem, eles procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Então, a gente, quando dorme, o ideal seria que a gente sempre, primeiro, antes de dormir, que a gente evitasse. Isso a gente sabe de uma forma geral, inclusive. Tela, televisão, celular, computador. Por quê? Física, materialmente, já existem pesquisas que dizem o nosso cérebro, ele precisa de um tempo em relação àquela luminosidade que é gerada para os nossos olhos, para que ele entre no estado de descanso. Então, se a gente está lá na frente da tela do computador, da televisão, pior ainda, quantas pessoas dormem com a televisão ligada? Não, eu só durmo com a televisão ligada. Né? Na verdade, fisicamente, na química do nosso cérebro, isso é muito ruim. Tem médicos aqui, podem falar para nós que eu estou falando bobagem. Então, veja, quando a gente dorme, o ideal é que a gente, antes de dormir, que a gente já tenha dado um tempo para a gente poder entrar no estado de mais tranquilidade, deixar que o cérebro já entre numa questão de tirar um pouquinho da luz e, de preferência, que a gente busque, ou às vezes uma leitura edificante, né? Ou a gente entrar numa meditação, que a gente acalme a nossa vida mental da melhor forma possível. Às vezes a gente não consegue, a gente está cheio de encrenca para resolver. A gente começa a pensar tudo que tem que fazer no dia seguinte, que hoje não fez, e que eu tenho que resolver tal coisa. Tá bom. Então, dá uma de Scarlett O'Hara em O Vento Levou e fala assim, amanhã eu penso nisso. Que agora já está na hora de dormir. Quantas vezes eu falo isso? Eu tenho que fazer amanhã eu penso nisso. Se tiver preocupação de esquecer, gente, vai lá, escreve, anota alguma coisa e pronto. Mas, antes de dormir, a ideia é que a gente busque o mais possível para a gente ficar mais tranquilo. Para quê? Para que quando a gente se desligar como espírito daquele corpo material, a gente vai estar numa outra energia. E aí a gente vai buscar a companhia, como aqui diz, a sociedade de espíritos que nos são superiores, para que a gente possa aprender, para que a gente possa trabalhar. E aí vem a sequência do que foi dito aqui. Só fazer um adendo ao que a Fran falou.
Porque, assim, ok, tem as preocupações, a gente não pode esquecer que também tem as festas e tem as comemorações antes de dormir, né? E eu me lembrei de duas questões. Uma é que essa mesma questão que a gente tem de, ok, quando eu vou dormir, eu me desprendo do corpo, mas eu continuo no mesmo estado que eu estava antes, como eles estão falando ali de sonhos inteligentes, eu acho que vale a pena a gente também pensar, porque às vezes, se você vai dormir e está num estado alterado por alguma coisa que você consumiu, quando você vai lá para o outro lado, você continua também desprotegido, né? E tem no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem algumas orações para fazer antes de dormir, você pode fazer em qualquer estado que você tenha. Eu comecei a fazer depois que eu comecei a vir aqui, e eu acho interessante eu logo marquei memória, meu critério foi esse de escolha. E é bem simples. Minha alma vai encontrar-se com outros espíritos em alguns instantes que venham os bons dar-me seus conselhos. Meu anjo guardião, assim que eu acordar, que eu lembre e pratique esses bons conselhos. É uma coisa super simples que eu acho que é uma direção para você conseguir ter esses sonhos inteligentes. Então, assim, mesmo que você esteja num estado alterado, que você esteja muito cansado, e é interessante que você começa a fazer, você pode estar no maior perigo. Pelo menos comigo acontecia isso. Às vezes eu pensando em um monte de coisa e eu faço ginástica às vezes de noite para sentir sono e dormir. Quando eu comecei a fazer oração, às vezes na segunda frase, do nada, eu começo a bocejar. Então, assim, você acaba se condicionando a dormir toda vez que fala. Hoje, agora, eu não sei como é que eu não bocejei, mas geralmente eu chego em casa, posso estar na maior pilha. Quando eu tomava café, eu estava tomando um café, falava a segunda frase, começava a bocejar no olho fechado. De tão condicionado que a gente fica. Então, assim, é uma questão de hábito mesmo. E eu acho que vale a pena chamar a atenção, porque às vezes você fala, qual é o problema? Né? Vou dormir, tomar uma dose para dormir melhor. Será que vale a pena? Será que... a minha sugestão sempre é essa, vamos fazer um exercício que cansar o corpo físico, que você vai ter um sono também, e talvez você não precise se colocar descoberto num ambiente que você não tem nem consciência. Fiquei com uma dúvida aqui, porque muito legal que vocês trouxeram, e foi como uma, não vou dizer uma analogia, mas pegou-se, né, o que disse aqui e foi se interpretando. Mas eu fui um pouco literal. E aí eu fiquei com dúvida. Aqui ele diz assim, os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Aqui também a gente poderia se ater à questão mesmo da morte, no sentido de, antes de nós morrermos, nós geralmente temos sonhos inteligentes, que é o que a medicina muito fala, olha, aquela pessoa já está se despedindo, ela está alucinando. E existem vários relatos a respeito disso, que a vida passa, né? Passa uma história, um filme da vida da pessoa. A gente poderia encaixar, vocês acham? Que a gente poderia encaixar justamente nisso? Eu, particularmente, acho que não é bem assim. Eu acho que aqui nós estamos falando de sonhos e do sono. Tá. As experiências de proximidade de morte que a gente já tem, pelo menos no meu conhecimento, de estudos que a gente já fez. Quando uma pessoa está... eu já tive essa experiência com a minha mãe, por exemplo, em que ela, acamada, antes de falecer, e de repente ela falava... nossa, parece que eu vi a Zina. Zina era uma irmã dela que já tinha falecido. Parece que eu vi a Zina, ela estava ali na porta da cozinha. Por que não? Que era minha tiazinha que não tinha chegado perto. Por quê? Porque ela já estava mais frágilzinha. Houve momentos, sim, em que, assim, minha mãe morava em Minas e a gente aqui em São Paulo, meus outros irmãos, cada um em outro lugar, nenhum morava na mesma cidade que a minha mãe mais. Então a gente se revezava, cada um de nós ficava uma semana cuidando dela, aí o outro que ia, enfim. E ela
Era só na cama e tal, foi o último ano e meio de vida dela. Então, a gente tinha uma pessoa para poder fazer as coisas de cuidados dela, de dar para não sei o que, tudo trocar durante o dia, porque eu não se levantava mais. E a mais a partir de 9 da noite já era com o filho que estivesse lá. Então, a gente dormia próxima dela. E houve algumas vezes em que ela sonhou. Aí sim, sonho, entendeu? Então, houve sonhos em que às vezes ela gritava, né? Outras vezes ela chamava uma outra irmã, outras vezes aí ela, não, não. Uma vez que ela sonhou, segundo ela, sonhou que estava entrando fumaça na casa e ela, Aninha era outra irmã dela, irmã mais velha. A gente falava tia Aninha. Aninha, abre a janela, tá entrando fumaça, não sei o quê, deve estar pegando fogo em algum lugar. Ela começou a gritar assim, eu corri, e aí ela dormindo, se debatendo, e daí eu falei, mãe, acorda, a senhora está sonhando. Ela não acordou direito, estava meio ainda em transe, assim. Fala para mim, abre a janela, vê onde é que está pegando fogo, não sei o quê. Como é que eu vou dizer que aquilo ali não era uma experiência que ela estava vivendo, que ela estava se recordando, não sabendo, mas era um sonho. Para mim é diferente do outro momento em que ela, mas ainda passou ali na frente agora, entendeu? Então, eu acho que são coisas distintas. Agora, aqui, pelo meu entendimento, nessa frase, está dizendo assim, o espírito que logo se desprende da matéria ao morrer, ou seja, a gente sabe que existe, depois, no momento da morte, e logo em seguida, um momento em que o espírito ele fica no estado de perturbação, porque é um desprendimento, é uma questão energética, inclusive, de você romper todos os laços que nos unem, né? E com o corpo físico. Então, existe um momento de perturbação. O que, que a gente sabe, inclusive, com relação à literatura espírita? Quanto mais a pessoa se dedicou ao estudo, foi trabalhadora, enfim, buscou o entendimento, ela vai se desprender desse corpo físico com mais facilidade. Então, o que eu entendi desta frase é o espírito que logo se desprende do corpo material, os espíritos tiveram sonhos inteligentes. Então, assim, quando mais a gente se prepara, se a gente se coloca numa condição de dormir bem, para que o nosso sono seja tranquilo para o corpo físico e o sonho também seja em sociedade, como está dizendo aqui, com espíritos bons que nos auxiliem, que nos fortaleçam, que nos instruam, isso eu entendo que são sonhos inteligentes. Então, na medida em que a gente se exercita nesse sentido, a gente adquire a possibilidade mais forte de se desprender rapidamente da matéria. Então, o entendimento meu nesta frase é: os espíritos que se desprendem logo da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. E aí tem só para completar, só porque daí fecha esse assunto que diz assim: esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Ou seja, a gente está encarnado e a gente toda noite sai do corpo. Se a gente fez algum trabalho no plano espiritual, e possivelmente faça, de auxílio, de construção de trabalhos, enfim, participa de estudos. Não sei se vocês sonharam que vocês estão numa palestra, ou então, às vezes, até que você chega, tem um grupo de pessoas, ou às vezes a gente sonha que a gente está na escola que a gente estudou antes. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, faz uma conjunção com aquilo que a gente já conhece daqui. Mas e quanto disto, que não é algo no sentido de a gente estar dormindo, o espírito vai para alguma palestra, vai para uma escola em que a gente, no plano encarnado, relaciona com uma coisa que a gente já conhece. E é a escola que a gente frequentou.
né? Então, é aqui na sequência da frase é: destes fatos deveis aprender. O óculos aqui, e fazendo. Destes fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Na sequência vai adiante. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis, é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Eu quis completar porque eu acho que faz sentido do que... Como a resposta é longa, a gente disse, vamos dar uns cortes e tal. Mas é importante a gente dar uma continuadazinha, porque a sequência da resposta vai trazendo mais esclarecimentos ainda. Daí que você queria colocar, desculpa. Eu só queria também fazer uma analogia em relação ao pesadelo, né? Acho que todo mundo aqui já teve um pesadelo. Então, se o pesadelo parece tão real, seria talvez um sonho não inteligente, mas algum ajuste que a gente está passando. Então, se alguém às vezes fala, às vezes tem gente que fica muito tempo, né? Meses, anos sem sonhar, não quer dizer que não está se desprendendo, mas pode valer a pena dar uma pensada em que grau de vibração, ou como que a pessoa está lidando para e ver se quando acorda descansada, né? Eu acho que esse é um bom exemplo para ver se está dormindo bem. Realmente. Na sequência da questão vai falar sobre isso também. Sim, alguém quer completar? Quer ver adiante? Sim. Bom. E se alguém quiser pegar e continuar a leitura também, fica à vontade, viu? Eu vou tocando na sequência. Aí diz assim: por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Os espíritos superiores encarnam entre nós, né? Mas eles dizem que a gente está sempre em contato com o mundo espiritual. E é esse contato que muitas vezes os espíritos superiores utilizam, porque daí tá ruim, mas tudo bem, já conhece um pouco. É a interpretação minha. Bom, Deus quis que durante o seu contato com o vício, ele está falando dos espíritos superiores, tá? Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se da fonte do bem, para não falirem eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste
ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Pusilânimes, acho que todo mundo sabe, né? Pessoa medrosa, que não tem decisão, covarde. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então, aqui, deixa só para a gente comentar. Nesses dois parágrafos anteriores que eu li agora, eles estão falando sobre nós, de uma forma geral, nós sonhamos sempre. Muitas vezes nós não nos lembramos. Por quê? Porque nós ainda não temos um desenvolvimento suficiente. Porque também a gente pode, muitas vezes, estar misturando as nossas impressões do mundo material com aquilo que, eventualmente, a gente tenha vivido no plano espiritual, algum contato que teve. O que foi dito aqui é que existem espíritos superiores com os quais a gente tem contato, que a gente recebe instrução, que a gente recebe suporte. Esses espíritos, eles vão ter contato conosco, nós que ainda somos né, a desenvolver, vamos chamar assim, de forma delicada. Precisamos desenvolver ainda. E eles vão nos suportar, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles são os nossos instrutores, mas eles concordam em vir e reencarnar justamente até como uma prova de que eles vão estar realmente equilibrados para alcançar patamares superiores. Né? Então, eles vão ter o contato aqui na Terra, com desafios, o nosso véu do esquecimento, né? E que a gente, então, não se lembra, mas a gente já falou aqui muitas outras vezes sobre essa questão do véu do esquecimento. Obviamente, no livro dos Espíritos tem mais, de uma forma mais profunda essa explicação. Mas que a gente sempre guarde isso, porque é uma coisa que se pergunta muito e que se argumenta muito. Né? Quantas vezes a gente já não escutou de alguém? Eu já. Mas eu deveria saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Por que tem que esquecer? Mas se eu soubesse, é mais fácil para eu poder resolver as coisas. Se eu soubesse onde é que eu errei, é mais fácil para eu consertar. Aí tá. Misericórdia divina é tão poderosa, tão grande, que ai da gente se a gente soubesse. Tudo que fez, tudo que deixou de fazer, tudo que nos fizeram. Por quê? A gente sempre fala também aqui, isso a gente já aprendeu muito. Especialmente na família de origem. É onde estão os maiores desafios. Vai que a gente sabe que a gente nasceu daquele pai, daquela mãe, e o que a gente aprontou? Ou, pior, o que eles aprontaram? Como é que a gente vai olhar? Né? Uma mãe, quando olha para um serzinho, um filhinho, eu sou mãe, eu sei, você olha, gente, não existe, como eu olho para os meus filhos até hoje, eu olho para aquela criatura e penso, gente, eu nunca imaginei que eu pudesse ser capaz de sentir um amor tão grande. É algo indescritível, assim, a gente tenta até descrever, mas é indescritível, na verdade. É algo que a gente já sente. E olhar para um homem, meu filho mais velho tem 43 anos, e o outro tem 40. Aí você olha para aquela criatura e fala, é impressionante. E isso, só da gente imaginar. Se a gente fizer uma visita numa porta de uma prisão em dia de visita. Quem que deu lá? Pai vai embora, irmão vai embora, mulher, marido, filho, vai embora. Geralmente, tem mãe ruim? Tem. Tem mãe que abandona? Tem. Mas a ideia de a nossa
forma de existir vindo através de uma mãe, por exemplo, é isso. Porque naquela forma é o momento que você vai cultivando e com o véu do esquecimento, não se lembrar de nada que aquela alminha que está naquele corpinho tão bonitinho de bebezinho fez para você. Ou que você fez para ela, né? Uma parte aqui, mas é muito interessante. Existe um canal, chama-se Amigos da Luz, no YouTube. Recomendo. Por quê? Eles são espíritas, eles fazem filmetes espíritas, trazendo a doutrina espírita de uma forma gostosa, simpática, bem-humorada. Bem-humorada. É uma comunicação muito legal. Então, eles fazem várias situações que são muito práticas na nossa vida. E eles trazem aquilo, a gente ri, mas é muito engraçado, mas está sempre com fundamentação da doutrina espírita. Tem um recente, né? O Nivaldo me mostrou. Basicamente assim, só para falar para vocês. Então, os atores estão lá. Aí tem um casal, o casal está tudo feliz. Ah, então nós vamos ser internal. Você gostou do nome? Ah, gostei do nome que vai dar para ela, tal, não sei o quê. Aí entram duas. Uma é a mentora, a outra é o espírito que vai encarnar como filha do casal. Na hora que entra, então, fulaninha, esqueci o nome dela. Clara, olha, esses serão seus pais. Você concordou em reencarnar, meus pais. No que ela fala, a câmera já mostra e a mulher do casal, imagina, ela tem um cabelão como o meu. Ela tá só assim, cabeça baixada, tudo plantada. Aí a outra fala assim, e ela fala, cumprimente, vai ser sua filha. E aí ela fala, oi, minha filha. E a moça fala, parece que eu conheço essa voz, essa pessoa, quem é você? Aí a moça mostra, a mulher mostra o rosto, ela fala, o quê? Você que me matou para ficar com meu marido. Aí a outra, não, mas eu era ignorante, não sei o quê. Aí ela vira assim para mim e fala, como? Você vai com essa mulher? Você vai? Então, assim, aí a mentora falou assim, não, mas veja, vocês precisam aprender a conviver, precisam aprender a se perdoar. Aí passa mais um pouco, os diálogos lá são muito bons, e a moça fala assim, mas olha, você me perdoa, eu realmente era muito ignorante, foi uma bobagem, que não era legal. Então, eu queria te entender. E é muito engraçado. Daí ela começa, então tá bom. Você concorda, esse filho dela? É, concordo. Me perdoa, olha, eu vou fazer diferente, né? Agora nós vamos ter uma vida melhor. Você me fala, tá bom, então eu concordo. Aí a mulher vira, escreve para ela e fala assim, Murili. Aí ela fala, o quê? O nome que a gente escolheu, ele é Murilo, eu sou feliz. Não, não, me vira se comentou e fala assim, aí a mentora muito tranquila fala assim, você já matou muita gente, tá? Entendeu? Então, assim, são filmes nesse sentido. Então, vejam bem, a gente pode trazer o bom humor, a alegria, a boa vontade, o olhar mais leve, porque a doutrina espírita não é só obsessor, gente, vamos combinar, né? Então, o que é o importante? É a gente sempre pensar que a gente está tendo outra oportunidade. Que coisa mais fantástica a gente está tendo essa possibilidade, né? Mais uma vez eu falo, gente, eu estava entendendo que os meus, mas um compartilhamento, porque realmente eu me falo coração. Nos últimos tempos de vida da minha mãe, e não foi uma pessoa fácil. Mas eu olhava para minha mãe e eu pensava, só gratidão. Assim. Mas foi uma experiência fantástica, sabe? De eu ter tido a oportunidade, eu tinha acabado de me aposentar, não tinha oportunidade de ficar lá junto com ela e tal. E aí havia vezes em que ela falava assim, mas Francisco, você é minha filha mesmo?
Aí, sou, mãe, tô assim, tal, tal. Aí ela, não, mas eu quero ir para minha casa. Não, mãe, a senhora está na sua casa. Não, não, eu estou na casa daquela moça ali. Que moça? Aquela branquinha que foi lá para dentro. Era eu mesmo. Aí eu falei assim, então ela foi para lá, mas olha, veja só, mãe, agora daqui a pouquinho a senhora já vai almoçar. A gente tinha que sair pela tangente, sabe? Não dá para ficar batendo quando a pessoa está nessa situação. É uma dica, se algum de vocês enfrentar essa situação, não brinque, não contrarie. Sai pela tangente, muda de assunto, porque vão mudar. E aí a gente continua na paz. Mas o que é importante é a gente pensar que a gente está tendo essa oportunidade. E que a gente tem sim um véu de esquecimento para nos proteger. Nos proteger. Porque a gente não foi tudo que a gente fez. Era menina ainda, uma das primeiras vezes que eu fui no centro espiritual falando sobre isso, né? Olha, a gente já fez muita coisa ruim e tal. E eu olhava a pessoa assim, não, nada não. O que eu fiz? Eu trabalho tanto, porque eu trabalho desde criança. Eu trabalho tanto, minha mãe é brava comigo. O que eu fiz? Não fiz nada para ninguém. Fala aquela coisa do entendimento. E aí, devagarinho, a gente vai ver. A gente não lembra, graças a Deus, que a gente não lembra, né? Só que a gente não lembra dos fatos que são aqueles que a gente não deve lembrar mesmo. Mas, no fundo, a gente tem esse registro, sim. Aqui no Livro dos Espíritos está dito. Nós temos, todos nós, a consciência dos ensinamentos de Deus, a consciência do que é o certo e do que são os valores. A gente sabe o que é o certo ou não para fazer determinado momento ou situação. E onde que está escrito tudo isso? Na nossa consciência. Então, a gente tem, sim. Né? A gente vira e mexe, a gente sente. Às vezes, a gente tem alguma uma ação para fazer, uma decisão para tomar, e a gente pensa naquilo, aí vem uma sensação gostosa, nossa, que legal. Então, essa é a melhor decisão. Agora, quando a gente vai fazer alguma coisa, o coraçãozinho está meio apertado, você fala, melhor não, né? Melhor não. Sabe aquela placa da estrada? Na dúvida, não ultrapasse? Eu sempre penso nessa placa quando eu estou tentando uma decisão. Fala. Esse é um ponto de vista. Agora, se você não for tão racional, às vezes o que deixa a gente mais feliz é a nossa zona de conforto. E aí, para a gente dar o próximo passo, às vezes precisa arriscar um pouco. Mas eu tenho Assim, só para fazer um contraponto. E o que eu gosto sempre de falar, que para mim, eu nunca fiz questão de... Eu acho que tudo que eu precisei me lembrar de outras vidas me veio. E geralmente eu fico uns 2, 3 dias meio fora do ar para tentar me equilibrar. E eu nunca fiz força para aprender, mas era tipo uma chapuletada para não repetir padrão. E o que eu acho interessante, uma frase uma vez que me falaram é: você dá conta de fazer tudo aquilo que você já entendeu que não tem que fazer? Porque se aquilo que você já sabe que não te faz bem, você continua fazendo, por que você quer se lembrar de mais coisas que estão te protegendo? Eu acho que para mim isso é algo que sempre me confortou muito. Porque, claro, você sabe que tem coisas que o ideal seria não fazer, mas por algum motivo você vai lá e faz. Agora, às vezes, eu arrisco fazer um pouco diferente até para experimentar. Assim, só para fazer um contraponto, porque o quentinho pode ser zona de conforto também, e aí você para no tempo. Aí você falou isso lá, eu vou me lembrando da minha mãe. Olha como minha mãe a gente pode arriscar. Mas tem uma frase que a minha mãe dizia que eu nunca estava me esqueci. É assim, você faz o que você quiser, mas aguenta a consequência que vier. Então, é isso, né? A gente vai fazendo as escolhas da gente. Tudo e aí, mas nem tudo. tudo é lícito, mas nem tudo me convém, já disse Paulo, né? O apóstolo. Então, olha só, a gente ficou todo o estudo, acho que nós vamos terminar hoje em uma questão, embora ela tenha realmente sido longa. Espero que tenha sido proveitoso para você, que para mim foi.
aqui, na sequência, a explicação dos espíritos termina assim: procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Então, eles estão falando aqui sobre os tipos de sonho em que de que a gente se lembra, e que aqueles que são sonhos que nos trazem perturbação, ou sonhos que eventualmente nos trazem algum tipo de instrução, né? E aqui tem um parágrafo, 2, aliás, em que essa letra diferente significa que foi um comentário que Kardec apôs a essa resposta dos espíritos. Ele disse assim: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. A vida de relação entre as pessoas. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então, segundo o meu entendimento, quando se fala, lembrando a pergunta que foi feita: como podemos julgar da liberdade durante o sono, a liberdade que nós temos em relação aos sonhos que nós sonhamos? Então, assim, eles estão relatando aqui. Nós temos, muitas vezes, sonhos em que a gente se lembra, sonhos em que a gente se lembra de fragmentos, e às vezes a gente teve sonho, o espírito sempre sai. Só que a gente não se lembra. E muitas vezes porque não é exatamente mesmo para lembrar, outras vezes a gente vai se lembrar mais adiante. Quantas vezes não aconteceu? A gente, isso acontece muito comigo. Sonho, mas eu me lembro muito de sonho, costumo sonhar, eu sempre lembro. Aí acordo de manhã, minha primeira coisa é que eu sonhei. Aí parece assim, parece um fio, sabe? Eu lembro de um fragmentozinho, aí, tá, aí eu começo a lembrar uma coisa para trás. Mas a gente acaba não lembrando tudo. E se a gente não anota, por exemplo, aquilo de que a gente se lembra que nem é tudo, como aqui foi dito, são fragmentos, daí passa o dia, você já nem esquece, vai tentar lembrar, não lembra mais. E acontece também de a gente sonhar, às vezes não dá tempo, você não lembra de um determinado trechinho. De repente, durante o dia, você fala: nossa, eu sonhei com fulano essa noite. Né? Não, nem era de noite, era de manhã cedo. Porque muitas vezes, como essas experiências todas que a gente tem fora do corpo, ela se dá durante uma fase do nosso sono, que é aquela fase de sono profundo. A gente não lembra mesmo. Geralmente, isso existe em muitos já estudos, a gente vai se lembrar daquele trechinho que é mais próximo de quando a gente acordou. Né? Um momento em que o nosso sono está mais levinho. Ou quando a gente está quase dormindo, está sonolento, às vezes a gente sonha como se tivesse, né, um sono profundo. Já significa que o nosso corpo já está sendo deixado ali para o descanso e o espírito já está saindo. Né? Mas a gente realmente não tem condições de se lembrar de tudo. Então, muitas vezes a gente mistura fragmentos de coisas que a gente já viveu aqui, de outras vidas, dessa nossa vida. Quando a gente eventualmente participa de uma reunião de estudos,
ou vai para uma escola, um plano espiritual durante a noite, de repente a gente no dia seguinte se lembra da nossa escola. Por quê? Como está dizendo aqui, misturou aquilo de que a gente tem conhecimento, que nossa mente tem como referência, e mistura com aquilo que a gente já viveu. Então, não é fácil? Não, não é. Mas eu acho que é interessante a gente ir olhando para tudo isso. Alguém tem alguma observação para fazer? Então, tá? Alguém? Tudo bem por hoje? Alguém de casa? Paula? Ailton? Bom? Oi, Paulinha. Tudo bem? Joia? Alguma observação? Tá tranquila? Beijo pra você. Tchau. Então, enfim, alguém quer fazer alguma observação? Então, tá bom. Bom, então, a gente encerra por hoje. Lembrando para aqueles que ainda não trouxeram, não sabem, ou se esqueceram. A gente aqui no centro tem uma campanhazinha de diminuição do uso do copinho plástico. Então, a gente recomenda que a gente traga um recipiente, uma garrafinha, alguma coisa com água. Por quê? Porque a gente sempre faz essa nossa vibração especial agora no final. Na verdade, a água que a gente traz, mesmo a água que a gente deixa no copinho, ela está sendo fluidificada durante todo o nosso trabalho. Mas agora, neste momento, a gente vai fazer uma concentração de energia e a gente vai colocar. Se quiser pegar um copinho d'água e ficar com ele na mão, fica à vontade. Se alguém estiver com a... Tem um bebedouro ali, se quiser pegar. Quem estiver em casa pode colocar um copo, uma garrafa, ou seja. Por quê? Porque a gente sabe que a fluidificação da água, ela permanece e a gente leva essa água, usa durante toda a semana. Aí na outra terça-feira a gente vem e leva. Tá? Então pode usar um pouco, por exemplo, você coloca água no teu copo, bota um pouquinho da fluidificada, é aquele princípio da energia constante. Tá bom? Pode usar na alimentação, pode usar na planta, pode usar como remédio, pode usar como uma compressa. São os animais. Oi? Para o cachorro, pets de um bichinho que tem em casa, tá? Tudo, claro, tem a ver com a alimentação, tá bom? E outro dia não, hoje mesmo, mas já tinham me perguntado. Ah, mas quando a gente está com a garrafa, ela tem que ficar aberta ou tem que ficar fechada? Tem pessoas que falam as duas coisas. Eu entendo, mas é a minha opinião, se quiserem pensar de outra forma, eu entendo que o plano espiritual, se ele faz as coisas no nosso corpo tão denso, que não dirá numa garrafa, seja com tampa ou sem tampa. É o dinogênio, mas entra. Garrafa, certamente. Mas se alguém se sente confortável, também. Se quiser tirar, fica à vontade, tá bom? Então, cada um que acha sua. Alguém se habilita, alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Para hoje? Eu já falei muito aqui, para variar. Eu vou praticamente sob pressão. Vamos então relaxar, elevar o nosso pensamento a Deus. E nessa vibração, Senhor, agradecemos a oportunidade de estar aqui e participar de todos os trabalhos que aqui foram realizados. Saímos, Senhor, com a nossa energia em alta, completamente restaurada, e agradecemos, Senhor, por tudo isso. Pedimos também que abençoe sempre este centro, que abençoe todas as pessoas, todos os espíritos encarnados e desencarnados que integram a egrégora deste centro, para que cada um receba, a seu modo, aquilo que necessita. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma boa noite a todos. Levem com muita alegria nossa o dia de hoje e uma reunião com os nós. É muito bom a gente olhar para cada um e a gente se sentir igualado nessa noite. Então, cada uma semana seja de paz. E lembrando, para encerrar, que se não tomarem passe, aguardem um instantinho, tomam passe agora. Finalizar, lembrando, temos 2 vídeos ali fora, a gente faz a nossa ligação final, ao final de cada sessão. Então, se alguém quiser colocar o nome de alguma pessoa ou de cidadão enganada e outro pouco enganado. Tá bom? Então, obrigada. Até a próxima.